Uma pessoal do intensivão, como prometido aqui, como não deu tempo, né, presencial, eu tô aqui gravando as questões para responder, para gabaritar para vocês. Vocês vão perceber olhando do lado que é para mim ler as questões. Faço questão de ler o caput da questão e os enunciados, porque eu quero explicar sempre que a questão estiver errada, por que ela está errada. Então eu vou ter que estar lendo sempre, aí vocês vão perceber isso no vídeo, tá certo, pessoal? Então vamos ler. Questão 1. O avanço das tecnologias de comunicação digital vem multiplicando as formas de vitimização de crianças e adolescentes. Buscando ampliar a proteção diante dessas novas ameaças, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem passado por sucessivas atualizações. Dentre aquelas já incorporadas em seu texto, pode-se citar: letra A, citação de programas de prevenção e combate a práticas de intimidação na rede mundial de computadores, né, conhecido cyberbullying, com a punição rigorosa dos agressores e corresponsabilização das empresas que propaguem mensagens ou imagens cruéis, né? Pessoal, o que acontece com essa letra A? De cara, a gente vê que não é coerente, não está certo, não está correto. E assim, é muito massa essa mudança na legislação, essa evolução. Porque, por exemplo, quando eu era criança, eu sofri bullying, né, na escola primária, e teve muita dificuldade para aprender, para mim interagir com os meus colegas por conta disso. Mas assim, por que ela está errada? Na verdade, ela está errada porque os agressores, no caso do bullying, são crianças, são adolescentes, né? Então assim, a punição não pode ser rigorosa, não tem que ser uma punição rigorosa, não tem como ser, né, punir criança e adolescente de forma rigorosa, até porque também o direito penal, né, não se aplica a criança e adolescente, né? Elas são reconhecidamente inimputáveis, né, para que o direito penal as atinja, para puni-las com rigor. Então letra A está errada. Letra B, possibilidade de infiltração de agentes de polícia na internet para a investigação de crimes contra a vida, saúde, honra e dignidade sexual de criança e de adolescente. À primeira vista, se você não prestar atenção, se você não ler com calma, você vai terminar marcando a letra B como correta. Mas o que acontece? Em momento algum na lei, né, cita-se a questão de crimes contra a vida, contra a saúde. Ela é voltada para o crime sexual, para a questão sexual. Então letra B está errada. Letra C, responsabilização do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, quando se tratar de infração às normas de proteção à criança e adolescente. Letra C está errada. Não se pode punir o provedor, não se pode responsabilizar o provedor de internet nesse caso. Então está errado, pessoal, letra C. Letra D. Letra D, tipificação como crime da conduta de corromper menor de 18 anos, induzindo-o por meio do uso de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet, a praticar infração penal. Letra B correta, a gabarita letra D, né? Letra D é a correta, tá bom, pessoal? Letra E, punição, inclusive com suspensão das atividades de empresa de comércio eletrônico que, sem as cautelas devidas, facilita a compra por criança ou adolescente de produtos cuja aquisição lhes é proibida por lei, tais como fogos de artifício de elevado potencial lesivo. Por que a letra E está errada? Né, pessoal? Alguém deve estar pensando, Marcelo, eu não consigo entender por que a letra E está errada. Ela é tão bonitinha, ela se encaixa também nos princípios aí constitucionais do ECA. Está errada, pessoal, porque não tem previsão legal. Não está escrita em lugar algum. Né? Não tem nenhuma norma, não tem nenhuma lei que embase esse enunciado da letra E. Então, a letra E está errada. Abração, pessoal. Questão 1 resolvida, como prometido. Vamos lá, galera. Questão 2, né? Trata-se da perda, né, do poder familiar. Questão 2.
a ação de destituição do poder familiar, segundo previsão expressa da legislação vigente. Letra A. Prevê em seu rito processual a obrigatoriedade da oitiva dos pais, ainda que devidamente citados não se apresentem perante a justiça. Pessoal, letra A pode marcar, tá errada. Se não tiver cuidado, se não ler com calma, né? Se não ler com calma, você vai terminar cair aí na tentação de marcar como correta. Mas o que acontece? Se os pais não comparecerem após a citação, após devidamente citados, né? Então perde a obrigatoriedade da oitiva dos pais. Então assim, letra A está errada. Não compareceu, não tem mais obrigatoriedade de fazer a oitiva dos pais. Letra B. Tem como um de seus fundamentos a entrega de forma irregular do filho a terceiros para fim de adoção. Letra B, pode marcar, correta. Letra B tem como fundamento, né, o artigo 1638 do Código Civil, inciso 5. Né, é praticamente a cópia do inciso. Então assim, é um inciso que inclusive trata também da destituição do poder familiar, lá no Código Civil. Então, letra B, pessoal, gabaritou, é a letra correta, né, da segunda questão. Quem marcou letra B, acertou, está tranquilo, está em paz. Letra C. É prevista no rol das medidas de proteção aplicáveis em favor de crianças e adolescentes cujos direitos estejam ameaçados ou violados por ação ou omissão dos pais. Olha, o ECA, no artigo 101, não prevê tais medidas protetivas. Então, assim, parece bonito, parece correto, né? Nem tudo que parece bonito, que parece bom, nem tudo que reluz é ouro. Então, assim, se não tem previsão no ECA nesse sentido, então tá errado. Letra C, errado, pode marcar errado. Quem não marcou a letra C se deu bem, quem caiu na tentação vai ter que estudar mais um pouquinho. Letra D, corresponde a uma das hipóteses de competência funcional exclusiva, grifa esse nome, exclusiva da Justiça da Infância e Juventude. Pessoal, não é exclusiva, né? Então assim, isso pode cair uma questão parecida na prova, né, dando essa exclusividade à Justiça, né, da Infância e Juventude, mas não é. Pode ser ajuizado a ação na vara de família também. Letra E, tem como efeito a averbação da sentença de procedência à margem do registro da criança ou do adolescente, desligando-os de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Pessoal, fica bem próximo do que seria a verdade, mas não está correto. Então assim, letra E está errada, quem marcou como errada também acertou aí. Por quê? Porque vai para uma família substituta, que inclusive também podem ser os parentes. Tá bom, pessoal? Um abraço, vamos para a terceira questão. Vamos lá, pessoal, questão 3. Cristina, 8 anos, conta a professora que vem sendo abusada sexualmente pelo padrasto. A professora comunica imediatamente os fatos à autoridade policial e à mãe. De acordo com previsão expressa na Lei nº 13.341/2017. Letra A. No processo criminal ajuizado contra o padrasto, tanto ele como Cristina deverão ser avaliados por equipe profissional da confiança do juiz. Pessoal, letra A, marca errado. Essa oitiva, essa forma de ouvir de forma especializada, especial, ela é tão somente para a vítima, para a criança, né? O meliante, o cidadão infrator, o suspeito, como você queira chamar, não me importa, né? Ele não tem direito, a lei não tem essa previsão. Então quem marcou letra A marcou errado, letra A está incorreto. Letra B, a professora caberia comunicar o fato primeiro ao conselho tutelar e não à autoridade policial. Pessoal, é indiferente. Pode comunicar, né, ao conselho de denúncia, pode comunicar ao conselho tutelar ou pode comunicar à autoridade policial. Então o enunciado da letra B da questão 3 está errado, está incorreto, né? Marca incorreto. Quando da colheita, letra C, quando da colheita de seu depoimento especial, será assegurado a Cristina a livre narrativa sobre a situação de violência e a situação de violência, né, e o direito de permanecer em silêncio. Letra C, gabarito, letra C está correto. Quem marcou letra C, marcou certo, acertou. Tá certo? É desse jeito mesmo, tá bom?
tem que se ter um cuidado especial. Trata-se de criança, trata-se de adolescente, então tem que se ter todo um cuidado para esse procedimento, né? Inclusive a criança ou adolescente tem o direito de permanecer calado na hora do depoimento, não tem problema, porque o intuito desse amparato legal, o intuito da lei, o intuito originário do legislador foi de fato proteger a criança, foi proteger o adolescente. Letra D. A autoridade policial, confirmada a denúncia pela criança, deverá determinar o imediato afastamento do padrasto da residência comum. Letra D, pessoal, por que está errado? Parece certo, né? É a mulher que parece bonita, é o cara que parece bonito, é a coisa que parece certa, é o dinheiro que parece que vai vir, mas não vem. Por que está errado? Porque não precisa, não tem necessidade da criança confirmar em depoimento, de haver fortes indícios de que realmente existe a agressão, existe o abuso. Pode-se ter tomada, né, uma medida cautelar com os indícios, não precisa se aprofundar muito, né? É preciso proteger nossas crianças, é preciso proteger nossos adolescentes, e o legislador teve todo um cuidado para que isso acontecesse. Então é possível sim, antes que a criança confirme a denúncia, a proteção, a medida cautelar. Tá certo? Letra D está errado, pessoal. Letra E. Após ouvir a criança adotar as providências preliminares, a autoridade policial dará ciência ao Ministério Público, que em produção antecipada de provas postulará a escuta especializada de Cristina. Letra errada, pessoal, tá bom? Então assim, quem marcou aí, quem teve o tino aí, quem leu direitinho, quem prestou atenção e marcou a letra C, marcou correto. Muito cuidado, pessoal, leiam, estudem, certo? Treinem, concurso é treino, né? Tem que treinar bastante questões, tem que quebrar a cara no treino, para que quando chegar na hora da prova a gente já está com o tino, né? Algumas pessoas chamam de tirocínio, bem apurado. Então, quem marcou letra C, marcou correto. Vamos para a quarta questão agora. Quarta questão. No curso do procedimento de apuração de ato infracional atribuído a adolescente ou do processo de execução de medida socioeducativa, tal como previsto na Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, e na Lei 12.594/2012, Lei de Sinasa. Gente, pula, vai direto para a letra E, né? Da letra A à letra D, a gente não encontra previsão legal, não encontra amparo legal para nenhuma dessas alternativas. Então, para você não perder tempo, é verdade o que diz a letra E. Quando não foi encontrado o adolescente, a intimação da sentença que aplicar medida de internação ou regime de semi-liberdade será feita a seus pais ou responsável, sem prejuízo do defensor. Ou seja, o que é que você tem que ter cuidado na questão como essa? Você tem que ter cuidado se de repente a intimação foi feita só ao defensor ou foi feita, né, só aos pais. Pode cair na prova uma questão dessa. Então você tem que estar muito atento. É importante que a intimação seja feita ao responsável ou aos pais, né, assim como o defensor. Então quem marcou aí letra E da quarta questão, gabaritou, parabéns. Muito bem, é só prestar atenção e vamos avançar agora para a questão 5. Vamos lá, meu povo, quinta questão. Fundamentais instrumentos de proteção dentro do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, os programas. Gente, letra A, incorreto, letra B, incorreto, letra C, incorreto, letra E, incorreto. Tem algumas coisas tão crassas aí, né? Outras passam longe de qualquer previsão legal. Então, se você marcou a letra D, né, você gabaritou, você acertou a questão, pessoal. Tá certo? De fato, o artigo 24 da Lei 8.742/93, o LOAS, né, traz aí mais ou menos esse conceito bem certinho. De assistência social, conforme lei número 842, né, /93, compreende ações integradas e complementares, com objetivos, tempo e área de abrangência, definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais. Então, quem marcou letra D, acertou, gabaritou, parabéns. Vamos para a questão 6 agora.
Desculpem pela falha na edição, mas vamos lá, vamos responder. Pessoal, como é um vídeo interno, né, acho que não vai ter problema. André, questão 6, tem 9 anos e chegou a São Paulo, vindo de pequeno município do norte do país. A mãe procura a Defensoria Pública porque não consegue matricular André em escola pública. Segundo ela, o menino cursava o 3º ano do ensino fundamental, quando tiveram de se mudar para a capital paulista. Ela não consegue, contudo, comprovar a escolaridade anterior do filho, já que foram perdidos os registros da pequena escola rural onde ele estudou, hoje desativada. A solução prevista na lei número 9.394/96 LDB prevê. Gente, essa questão 6 também é bem tranquila, né? A gente não vai nem perder muito tempo com ela. Porque o que acontece? Você marca aí como errado a letra A, C, D e E. É a letra B, gente. Quem marcou a letra B gabaritou a questão. Porque assim, mesmo que não se tenha um comprovante da escola anterior, isso não pode, isso não deve ser óbvio para a matrícula da criança e do adolescente. Não dá para fazer essa crueldade com o menino, até porque o legislador acertou ao prever isso, quando na verdade, gente, quem conhece o interior do país sabe o quanto muitas vezes as nossas secretarias de educação municipal são desorganizadas, né? São levadas a toque de caixa, boa parte das vezes. Então assim, acertou o legislador, está de parabéns o legislador. Quando não se tem comprovação, faz-se uma espécie de exame de proficiência, testa-se a capacidade do aluno e enquadra-se ele na série, né, que melhor o abrace, o seu desenvolvimento. Então, assim, a falta de comprovação, né, de conclusão de qualquer série não pode ser óbvio para a matrícula do aluno. A letra B diz o seguinte: a matrícula pode ser feita independente da comprovação de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que define o grau de desenvolvimento e experiência de André e permita sua inscrição na série ou etapa adequada. Acertou letra B. Quem marcou letra B, gabaritou, está correto. Um abraço, é só correr para o abraço, fez bem. Tem que ler, pessoal, tem que ler. Porque se a gente não tiver cuidado, se a gente não olhar com um olhar analítico, com bastante cuidado para isso, a gente termina marcando a questão errada e perdendo pontos preciosos, tá bom? Vamos para a questão 7 agora. Questão 7. Celso adotou Rodrigo, criança de 8 anos, então acolhido em instituição. 6 anos depois, por conta de severos conflitos com o filho adotivo, fracassadas várias alternativas de preservação do vínculo, Celso decide devolver Rodrigo, conforme previsão legal expressa. Gente, por que é importante essa questão? O propósito, inclusive a gente observa isso de maneira muito forte na Constituição Federal, artigo 227, né? A gente vê que existe todo um cuidado do legislador constituinte originário para que se proteja a criança, para que se dê uma certa proteção à criança. E nesse sentido acertou, né? Eu critico, né, algumas coisas dos nossos dispositivos constitucionais, mas se há algo, né, que talvez sejam encarados por alguns doutrinadores como normas formais na Constituição, como uma não fazendo parte da Constituição material, não sendo norma material de uma Constituição, essa proteção especial à criança no bojo da Constituição Federal é muito importante. Se você ler o artigo 227, por exemplo, você vai ver esse cuidado, essa proteção à criança e ao adolescente. O que acontecia antes, né? As pessoas adotavam, iam nas instituições e daqui a pouco enjoavam das crianças, ou as crianças não serviam mais como empregados domésticos, ou não serviam mais como seu animalzinho de estimação. As pessoas iam lá e devolviam. Então, assim, a letra A está correta. A devolução importará na exclusão de Celso dos cadastros de adoção e na vedação de renovação da habilitação, salvo decisão judicial fundamentada, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente. Se cometeu crime, se cometeu abuso contra a criança, também vai pagar e vai responder um processo crime. Então a gente tem que ter muito cuidado. Letra A, quem acertou, gabaritou. As nossas crianças não são objetos. Adotou filho, tenha cuidado, cuide,
zele, dê amor, dê carinho. Ali está um ser humano que já sofreu uma dor grande de ser abandonado e vai para uma nova família, cria sua expectativa, cria sua esperança e não pode estar devolvendo como se fosse objeto de qualquer forma. Então quem marcou a letra A, acertou, gabaritou, tá tranquilo, pessoal. Vamos para a questão 8 agora para nós terminar. Oitava e última questão. A Carlos, hoje com 18 anos, foi aplicada a medida socioeducativa de semi-liberdade. Em saída autorizada, após 4 meses de cumprimento regular, Carlos não retornou à unidade e procurou a Defensoria Pública para esclarecimentos. Está de acordo com previsão expressa no texto legal e ou sua interpretação predominante nos tribunais superiores a seguinte orientação. Letra A. Face ao não retorno, o juiz irá decretar a internação de Carlos por 3 meses, expedindo o mandato de busca e apreensão. Cumpridos 3 meses de internação, Carlos será liberado e a semi-liberdade extinta. Enquanto não cumprido o mandato, permanecerá ativo até Carlos completar 21 anos. Gente, está errado. Quem marcou como certo, né? Não se deu bem nessa questão. Letra A está errado. Por quê? Porque a infração ela tem que ser cometida de forma reiterada, sabe? Para se ter a busca e apreensão, para se ter um regime mais gravoso, tem que ser de forma reiterada e não é o caso. Não é o caso, né? Ele foi procurar a Defensoria Pública para pedir orientações. A gente entende que houve boa fé, não houve, né, a forma reiterada dessa prática. Vamos para a letra B. O fato de ter completado 18 anos durante o cumprimento da semi-liberdade não implica imediata extinção da medida, mas a maioridade alcançada por dispensar as atividades de integração e apoio à família, simplificando o plano individual de atendimento, pode antecipar o desligamento, né? Gente, tá errado, né? O fato de ter completado 18 anos não necessariamente torna, né, o abrandamento da medida necessariamente. Não tem que ter isso. Tem que se passar por análise, tem que passar pelo juiz, tem que se passar por todo um estudo. Então, assim, quem marcou a letra B como correta, marcou errado, errou a questão. Letra C. Uma das possibilidades de o juiz declarar desde logo extinta a medida seria Carlos, de alguma maneira, demonstrar ao juiz que a finalidade da semi-liberdade foi realizada. Quem marcou letra C, gabaritou, marcou correto. Por quê? O que acontece? A gente percebe que, pelo menos implicitamente, como no direito penal, o intuito da medida socioeducativa, da medida protetiva contra a criança, contra o adolescente, não é meramente ou punitiva, não é punitiva. Assim como no direito penal, gente, o intuito da pena para os maiores não é punir, não é se vingar, é reinserir o cidadão na sociedade e, quando se consegue, atingir-se o objetivo da medida. Para criança e adolescente, né, a gente sabe que ainda mais, se aplica ainda mais. Então, se for constatado, né, que a medida, né, já atingiu o seu objetivo, entende-se como resolvido. Não tem mais para que deixar recluso, apreendido aquela criança, aquele adolescente. Vamos para a letra D, né? Quem marcou letra C, marcou certo, marcou correto, acertou, gabaritou. Letra D. Para que o defensor possa pedir sua liberação, Carlos deverá cumprir pelo menos mais 2 meses sem liberdade, preenchendo assim, né, o requisito temporal mínimo de realização da medida. Errado. Eu acho que quem marcou a letra D não leu, não está estudando, não está atento. Letra E. O não retorno de saída autorizada por parte do jovem pode resultar na substituição da medida de semi-liberdade pela de internação, podendo o juiz, a seu critério, antes da decisão, requisitar parecer técnico e designar audiência para ouvir pessoalmente Carlos. O problema aí, né, da letra E é o mesmo da letra A. Tem que haver a reincidência, tem que acontecer muitas vezes. Então, assim, quem marcou a letra E, gente, também marcou errado. Gente, um abraço. Vamos fazer o curso aí se empenhando. Eu tenho certeza, se vocês se esforçarem, né, principalmente na legislação aplicada, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na legislação afim, vocês obterão,
né, o êxito nessa prova. Foco, força, fé e muito estudo. Vamos ler, gente. Um abraço, intensivão aí arrebentando. Vamos para cima. Eu tenho certeza que nós teremos muitos aprovados nesse concurso. Abraço, gente.